Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para falar sobre a palavra do Senhor Deus. Como sempre, vamos fazer uma oração antes de iniciarmos a leitura. Ó Senhor meu Deus, abra os nossos olhos espirituais, tanto os meus como de quem está assistindo. Que a sua palavra venha a nós através do Espírito Santo, que ele nos conduza e seja o que for bom aos teus olhos, Senhor, não aos nossos olhos. Amém. Bom, meus amigos, já chegamos no capítulo 6 de Gênesis e, como disse o Senhor Deus, que o homem não teria o seu espírito junto com ele, porque os homens começaram a ter filhas e as filhas eram formosas aos olhos dos filhos de Deus e os filhos de Deus iriam começar a se corromper. Vejamos onde diz isso. Gênesis capítulo 6, de versículo 1 a seguir. E aconteceu, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Veja só, isso já é um indício de que, além dos filhos de Deus, aqueles que faziam a vontade de Deus, como Jesus vai falar, veremos futuramente que existem filhos de Deus e filhos de Satanás, aqueles que fazem a vontade do Pai, procuram seguir o que Ele deixou, os ensinamentos que Ele deixou, os mandamentos que Ele deu, são considerados filhos de Deus. Aqueles que não fazem, são filhos de Satanás. Aqueles que fazem o oposto ao que Deus tentou ensinar, tentou fazer com que nós aprendêssemos melhor como deveria ser o tratamento consigo, com o seu corpo e com o semelhante, e principalmente com Deus. Então isso já é um indício de que haviam outras pessoas que Deus criou, porque a gente, analisando a genealogia de Adão, só nasceram filhos, que é citado ali, principalmente Caim, depois Abel e o terceiro Sete. Então é um indício de que haviam outros homens que Deus provavelmente também fez debaixo, mas não tinham aquela graça, não tinham aquela perfeição aos olhos de Deus. Versículo 3, veja algo muito interessante que Deus cita. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Verdade, a carne é fraca. Deus sempre citou o seu povo para não se misturar com povos estranhos. Exemplo de Salomão, tinha 1000 mulheres, e o que aconteceu com ele? No final da sua vida, sendo um homem mais sábio, nem toda a sabedoria do mundo às vezes ajuda a nós. Você precisa saber usá-la. Eu já citei outro dia em numa igreja, numa discussão com os amigos, Davi não era um homem tão sábio como foi Salomão. A promessa de sabedoria foi para Salomão, todos sabem disso. Mas e a sabedoria para ser passada para quando seria o próximo reinado? Leiam o que Davi falou a Salomão. Como que Salomão foi instruído? E como que Salomão instruiu o filho dele? Instruiu? Não instruiu. O que aconteceu? Perdeu as 10 tribos como Deus havia falado que aconteceria. Se ele tivesse instruído melhor o seu filho para fazer como? Semelhante, igual ele fez, um grande sacrifício ao Senhor, chamando a atenção de Deus para si, talvez a história tenha sido muito diferente do que nós conhecemos. Voltando ao assunto aqui, que isso é lá para frente, ainda não chegamos nesse livro, chegaremos futuramente daqui a alguns meses. Finalzinho do versículo 3. Porém, os seus dias serão 120 anos, ou seja, chegará o dia que o homem não vai viver mais tanto, porque ele já estava tão corrompido, já estava se corrompendo tanto, pensamentos maus, pensamentos que não eram interessantes ao Senhor Deus, para a sua santificação do homem. O que acontece? O pecado entrava mais e mais no coração do homem. Entrando mais e mais no coração do homem, o Espírito do Senhor se afastava deles. Por que as pessoas hoje não vivem mais como Metusalém, 969 anos? Porque o Senhor Deus já falou, o máximo que viveria seriam 120 anos. Alguns poucos agraciados, que eram muito belos aos olhos do Senhor, futuramente nós veremos na Bíblia que viveram pouco mais de 120 anos. Algo que eu achei muito interessante a primeira vez que eu li este capítulo, há alguns tempos atrás, foi o seguinte: versículo 6 do capítulo 6.
E arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Primeira vez que Deus arrependeu-se de algo. Aí vim pesquisar e perguntei para um pastor adventista, e ele me respondeu algo que ninguém havia respondido, explicado, explanado de uma maneira que me caísse ao coração sobre esse fato de arrependimento de Deus. Porque se lá em Isaías fala que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, e esse arrependimento? E citei também os outros casos que ele se arrependeu, então, também quando Moisés pediu para ele se arrepender de destruir o povo que ele falou que destruiria. O arrependimento quando ele falou para Davi escolher as 3 coisas que seriam como castigo a Davi por ter feito a contagem do povo. O que aconteceu? Também o arrependimento em Jeremias, que Deus citou que estava cansado de se arrepender. Citei todas essas coisas para ver o que o pastor, se ele conseguiria me convencer a respeito desse arrependimento. Ele citou várias coisas e o tipo que era escrito em hebraico, o significado de como era escrito. É importante saber a escritura original. Futuramente explicarei para vocês sobre a questão de algumas coisas, alguma palavra que não foi traduzida corretamente como deveria ser para o entendimento de todos. Aí, às vezes a gente passa correndo, lê, não presta atenção ou muitas vezes não sabe, não tem o conhecimento de como que era tratado naquela época, alguma palavra, algum estilo, algum tipo de escrita. Então, voltando ao assunto aqui, o que o pastor me falou? O arrependimento não é igual ao nosso, humano, que a gente faz uma coisa errada e se arrepende de haver feito. Deus não. Ele não fez nada errado. Como que ele iria se arrepender? Ele se arrependeu por amor ao homem. Como assim? Ele ama tanto o homem que não é o arrependimento dele. É um arrependimento de um terceiro. Quando eu escutei isso, comecei a entender melhor, me caiu ao coração esse versículo. Outro versículo interessantíssimo, que também é a primeira vez que eu li, eu não entendi. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Para quando eu não entendia o que significaria a palavra graça. O que era graça para mim? Um cara engraçado? Uma pessoa com nome Graça? A primeira coisa que me caiu foi, Noé achou graça aos olhos de Deus. Eu olhei para ele, um cara engraçado, era piadista, era anedotista. Hoje eu já entendo que era diferente. O que Deus viu em Noé? Deus viu aquela luz, aquela justiça, aquele coração, digamos, quase puro, que já não existia mais entre os seres humanos. Isso que era a graça de Noé. Isso é o que nós muitas vezes procuramos e não encontramos. Ou Deus procura principalmente em nós e vê que ainda não existem pessoas que têm aquela graça. Algo muito interessante também está no final do capítulo, onde todos vê e todos comentam o seguinte. Versículo 19. E tudo o que vive e de toda a carne, de 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Veja só, aqui todos levam também por regra de que Noé levou apenas um casal de cada animal. Sua família, esposa, filhos, tal, e levou apenas um casal de cada. No vídeo de amanhã, não perca, nós veremos que não foi apenas isso. Já foi algo um pouco diferente e coisa que Deus dá para nós, de conhecimento, para você começar a aprender uma diferença principal e básica no que ele instruía ao povo judeu. Naquela época não existia povo judeu. O povo judeu vem da descendência do filho de Jacó, Judá. Então essas coisas são válidas. Quando alguém falar, era para povo judeu, lembre-se, não existia povo judeu naquela época. Nessa época de Noé, o povo era diferente, era outro nome do povo. Veremos com mais detalhes futuramente. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.